Olá, meus amados. Hoje estarei dando início a uma nova série de mensagens sobre lealdade. Eu creio que certamente será uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério. Então vamos à mensagem de hoje. A lealdade requer persuasão plena. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Lealdade é o respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a integridade. É a fidelidade aos compromissos assumidos. O homem leal a Deus segue os princípios de sua palavra, cumpre as promessas que faz, age com responsabilidade e sempre cumpre seus compromissos e suas promessas com dedicação, fidelidade, integridade, retidão, honestidade, honra e decência. Portanto, a lealdade é um valor relacionado com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável e manter sua retidão moral. A palavra de Deus fala da grande dificuldade que há de encontrarmos pessoas verdadeiramente leais. Assim diz a palavra do Senhor. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade. Porém, o homem fidedigno, quem o achará? Provérbios capítulo 20, versículo 6. Entretanto, nós, como filhos de Deus, devemos expressar esses valores tão essenciais como a lealdade e a fidelidade, porque revelam qualidades próprias do nosso Deus. Assim sendo, devemos ser leais ao nosso Senhor, sendo obediente e jamais desviar das nossas responsabilidades e atitudes que lhe agradam, porque o nosso Deus é Deus fiel e misericordioso. Assim diz a sua palavra. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A lealdade é tão importante em nossa vida, porque é um dos atributos de Deus que expressa a sua fidelidade e seu amor. Deus age sempre fielmente em todas as coisas e se agrada de quem é leal. Portanto, nesse tempo que se aproxima do fim, tempos difíceis, no qual devemos estar preparados para o arrebatamento da igreja, sejamos leais diante do Senhor e diante dos homens. Uma vez sendo leais, precisamos também reconhecer alguns pontos das qualidades da lealdade na vida de quem vamos seguir. Portanto, nessa mensagem, vamos compartilhar apenas o primeiro ponto. Primeiro, a lealdade requer persuasão plena. Portanto, você deve estar convencido em seu coração acerca de qualquer coisa na qual você está envolvido. Para ser um crente comprometido com sua igreja, ministério, célula ou da equipe de liderança, é necessário o que chamamos de persuasão plena. Se você pretende ser leal a mim, você deve estar seguro a meu respeito. Seria eu alguém em quem você deve confiar? Vamos observar o exemplo na vida de Jesus. Nós estamos persuadidos acerca dele como nosso Senhor e Salvador. Estamos convictos que não há outro Salvador além dele. Cremos que ele é o Cristo, o enviado do Pai, que foi crucificado por nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está assentado à destra de Deus Pai e que em breve voltará para arrebatar a sua igreja. Aleluia! Portanto, mesmo diante de tantas acusações, seja na época da sua vinda ao mundo ou na história da humanidade, estamos persuadidos em segui-lo. Então vamos observar alguns trechos do Evangelho que falam acerca do Senhor Jesus quando estava aqui neste mundo. E começaram a acusá-lo dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César
e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Lucas, capítulo 23, versículo 2. O nosso Senhor Jesus foi acusado por muitas pessoas de estar enganando o povo, ensinando divisões, impedindo-os de pagar o imposto ao imperador e afirmando ser um rei ungido. Em Lucas capítulo 11, versículo 15, Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. No livro de João, capítulo 7, versículo 12, as Escrituras falam de muitos que acusavam o nosso Senhor de estar enganando o povo. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. João, capítulo 7, versículo 12. E em João, capítulo 7, versículo 20, as multidões falaram que Jesus estava possesso por demônios. A multidão respondeu e disse, tens demônio. E ainda em João capítulo 7, versículo 5, até os seus próprios irmãos duvidaram dele, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Você seria leal ou seguidor de alguém com tantas acusações? Mas, mesmo assim, os discípulos estavam persuadidos em continuar seguindo o Senhor em meio a uma multidão de acusadores, porque creram verdadeiramente que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim como acusaram o nosso Senhor, do mesmo jeito seus servos pastores, bispos, apóstolos e etc. também são acusados. Todavia, os crentes fiéis reconhecem a vida íntegra e o caráter deles. Portanto, permanecem leais aos servos de Deus diante de tais acusações. Vamos citar um pouco do exemplo do apóstolo Paulo. Assim diz a palavra do Senhor. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos. Atos capítulo 24, versículos 5 e 6. Se alguém fosse trabalhar com o apóstolo Paulo, teria de estar completamente persuadido acerca de seu caráter. Ele era, de fato, uma peste, um promotor de sedições, um líder de uma seita. Alguma vez ele tentou profanar o templo? Você trabalharia com alguém assim? Há um ditado que diz, onde há fumaça, há fogo. Em outras palavras, pode até haver alguma verdade em todo rumor. Entretanto, Jesus disse, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João, capítulo 7, versículo 24. A exemplo de nosso Senhor e do apóstolo Paulo, também poderá haver falatórios contra o nosso líder. Mas, se você é leal e está persuadido acerca do seu caráter, então permanecerá ao seu lado e estará preparado para defender a sua integridade. O leal não fica neutro ou com vergonha diante de falatórios profanos ou crises que vieram a acontecer com seu líder, pois está persuadido acerca do seu caráter. Não podemos trabalhar com pessoas desleais, porque em meio às acusações ou embates contra a liderança, elas permanecerão caladas, envergonhadas, neutras ou do lado do adversário, pois não estão dispostas a serem leais aos seus líderes nos momentos mais difíceis. Portanto, Jesus disse, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus capítulo 12, versículo 30. Então, queridos, vamos ser leais ao nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa liderança. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra. Ó Espírito Santo, nos fortalece e ajuda-nos a sermos leais, independente das circunstâncias, Pai. Edifica o Teu povo, liberta os cativos, os oprimidos, levanta os abatidos, restaura os feridos, perdoa os arrependidos, Pai.
cura fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e salva em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.